Olá, tempos estranhos estamos vivendo, né? Tenho analisado algumas questões ultimamente, né? Inclusive havia parado de fazer vídeos e hoje a minha indignação é tanta que eu não consigo deixar de falar, né? Acompanhando ontem o julgamento da ação, né, do Daniel Silveira, deputado federal, né, do qual está sendo enquadrado, né, por um novo tipo de, de enquadramento jurídico, né, que é a questão das fake news, do atos antidemocráticos, né? E nós começamos a perceber, né, o Brasil mudando de uma forma muito brusca, né, seu estado de direito e assim colocando, né, outras pessoas, né, que desejam falar o que gostariam, né, com medo. E eu confesso que a gente sente uma repulsa enorme dentro de nós, né, principalmente como crentes, né, que prezam pela justiça, né, ainda que nós estamos vivendo também um tempo onde a maioria dos crentes, né, perderam totalmente a noção, o que é justiça, o que é verdade. Nós vivemos uma verdadeira Babel em termos de conhecimentos bíblicos, né? As pessoas hoje, na sua maioria, quando eu questiono sobre conhecimento bíblico, você vê que é raso, né? É superficial. As pessoas são muito mais mundanas hoje e muito mais carnais do que propriamente espirituais. E aí, para mim, é o grande X da questão, né? Onde está todo o problema da nossa insensibilidade quanto à justiça, né? Em nenhum caso, por pior que sejam as palavras, né, que esse deputado tenha falado, das quais eu também não concordo, todavia, o seu direito de fala, né, deveria ser preservado e se há algum dano, algum crime contra a sociedade ou contra quem quer que seja, deveria estar sendo julgado na Câmara dos Deputados, né, onde é a casa competente, né, para dar fim a este imbróglio, né? E eu me admiro muito, né? Que hoje nós temos um pastor, né? Eu me alegrei muito, até chorei quando ouvi dizer que o André Mendonça seria ministro da Justiça. Eu fiquei feliz, chorei, emocionado, né? Mas cada vez mais eu tenho me decepcionado com crentes, né? Na política. Vejo os pastores, né? Esses dois, é lógico que são casos isolados de pastores, né? Fazendo lobby no Ministério da Educação, agora o André Mendonça, né, como ministro da Suprema Corte, né? Eu fico vendo como é que esses homens dormem diante de Deus com a Bíblia na mão, né? Apesar que a maioria desses homens dessas igrejas, eles conhecem muita letra, não conhecem o teor da essência do evangelho, nada, passam bem longe, né? São bebês teólogos e que não conhecem nada de Bíblia. Eu vejo no caso do André Mendonça isso, né? A pessoa sem aprofundamento de conhecimento bíblico, apenas jurídico, né? E olhe lá ainda, né, pelo que ele fez ontem, o seu voto também denota um conhecimento pífio, né, enquanto ao direito, né? Enfim, são tempos difíceis, né? Tempos onde os homens têm se transformado em amantes de si mesmo, onde as pessoas já não têm mais afeto, né? O afeto tem sido cada vez mais, né, diminuindo, você vê no comportamento das pessoas, né? Então são situações que só me levam a pensar uma coisa, né? Que o Senhor Jesus está voltando e que nós devemos estar firmes, né? Eu muitas vezes quis, né, me envolver com política, mas não é esse o nosso papel. O nosso papel é o reino de Deus, é o evangelho, é a salvação, é pregar às pessoas que não conhecem sobre Jesus para que elas tenham o direito da salvação e da vida eterna, né? Então, e essas outras coisas elas acabam nos perturbando sim por
ser atos injustos, né? E a gente, como ainda não morremos dentro de nós, o Espírito de Deus ainda vivifica o nosso espírito e, consequentemente, por isso nós ficamos indignados e temos repulsas, né, com algumas questões de injustiça no país. E isso é bom, né, porque denota que nós estamos vivos e que o Espírito de Deus age em nós. E se ele age em você, se você se indigna contra as injustiças do mundo, né, com algumas coisas que às vezes são tão atravessadas, invertidas, né, como diz Isaías, né, que a verdade seria mentira, a mentira seria verdade. E Jesus sempre nos alertou também, né, que essas pessoas elas amariam uma mentira. A verdade ela é muito dura, né, para alguns. Então nós fazemos negação da verdade e abraçamos a mentira como se fosse a verdade. E esse é o momento do qual nós estamos vivendo, né? Eu acredito muito mesmo na iminente vinda do Senhor, né, da qual os profetas nos anunciaram, os apóstolos nos anunciaram, né, sobre essa volta do nosso Senhor e Salvador. Portanto, eu aclamo, né, e rogo à igreja do Senhor que se atentem a esses detalhes, né, tirem um pouco o foco deste mundo, né, do qual João diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e nós devemos pensar nas coisas que são do alto, segundo o apóstolo Paulo, né? E ao contrário, né, a maioria de nós hoje tem pensado nas coisas que são da terra, numa vida deleitosa aqui, né? E nos esquecemos de alguns alertas que o Senhor tem nos dado. Então, meu recado, minha reflexão hoje é para que nós nos atentemos, né, ao Senhor, nos atentemos à sua vinda, à sua palavra, ao nosso comportamento, né, como cristãos, né, que não se deixe copiar por aquele que se diz crente, né, e a sua conduta de vida, a, suas palavras, ou seja, o seu comportamento não condiz, né, com as Santas Escrituras, né. Hoje nós temos uma moda de muita gente ser crente, vão à igreja. Hoje nós temos diversos tipos de pessoas que vão à igreja cuja vida não mudou um centímetro, um milímetro daquilo que ela era, né? E isso não é evangelho. Evangelho é o poder transformador de Deus, né? Eu me lembro quando eu conheci Jesus, eu era um viciado em drogas, em jogos, em prostituição. E quando eu conheci o Senhor transformou a minha vida e mudou a minha vida de uma forma tão brusca que nem eu me reconheço hoje quando eu olho e lembro daquele homem que eu era. Isso é o Evangelho, o poder transformador de Deus que muda a vida das pessoas, que transforma o caráter, que faz com que você tenha sensibilidade para a justiça, né? E quando você está diante de atos de injustiça, a sua carne, ela não suporta, ela se desagrada disso, porque há alguém dentro de você que é o Espírito de Deus que clama por justiça. E é bem verdade que a nossa justiça ela não está lá no STF, ela não está em nenhum outro órgão, ela está no Senhor e Ele virá para implantar essa justiça eterna, da qual aqueles que almejam por justiça se regozijarão e viverão fartamente, porque é a promessa do nosso Senhor. Então, neste dia de Tiradentes, né, dia da liberdade, da qual um homem deu a vida lá em Minas Gerais contra os absurdos, né, do que se impunha sobre os brasileiros, né, sobre taxação de impostos, e, e ele deu brado, né, contra tudo essas injustiças, essas opressões do Estado, que este dia seja para nós, né, um dia de liberdade também, né, de libertação das opressões, daqueles que nos oprimem, e cada vez mais o Estado será um agente opressor, né? Você vê essa mudança no mundo inteiro do agente opressor, né? A Rússia como um poder forte, né? Atacando um país menor, se impondo sobre ele através da força. É o STF com o seu poder jurídico sobre aqueles que não têm força, né? E impondo este peso estatal, judiciário sobre as pessoas.
E o anticristo virá justamente com este tipo de pensamento, né? De impor a sua força, de impor o seu governo sobre todas as pessoas que habitarão na terra. Graças a Deus, eu sou daqueles que creem que em breve nós, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 13 em diante, que diz que nós seremos arrebatados ao céu e o Senhor nos tirará deste mundo, do qual Ele exercerá o juízo sobre todos aqueles que agem com injustiça. Então, esta é a nossa esperança, nossa alegria, e eu espero que você esteja firmado nesta palavra. E se você está sendo injustiçado, se algo que tem lhe entristecido na questão de justiça, seja no trabalho, seja nas suas relações interpessoais, com amigos, ou seja lá qual for, não se desespere, confie em Deus, porque o Senhor é o nosso juiz, é Ele quem peleja a nossa batalha, Ele por fim nos dará a vitória, e nós, no final, seremos glorificados e viveremos com o Senhor para sempre, fartos, totalmente fartos da justiça, que é o nosso Senhor. Que Deus abençoe, possa te fazer prosperar neste dia 21/4 de 2022, o dia de Tiradentes, né? Um homem que lutou contra a coroa, contra o Estado, para que nós pudéssemos, né, ter liberdade. E graças a Deus hoje, pelo menos politicamente ainda, temos o prazer de ter esta liberdade. Por enquanto, não sei até quando, como eu disse, o Estado cada vez mais se fortalecerá sobre o cidadão comum. Os direitos individuais eles deixarão de existir e os direitos serão apenas coletivos, né? Onde a maioria determinará o que é bom, o que é ruim para os demais, tá? Nós já estamos nesse processo, né, de transição e ele estará cada vez mais acelerado agora por causa da pandemia, em que o direito individual será deixado de lado e os direitos que valerão serão os direitos coletivos. Então, o que a coletividade impor valerá para todos os homens, todos os cidadãos. Essa é uma nova realidade, a realidade que o anticristo implantará e o espírito dele já está operando, né? Essas mudanças de leis, essas mudanças de comportamento, tudo está indo em direção ao governo, né? Ou pelo menos as bases do governo do anticristo, que em breve se levantará ali na Europa, né? Segundo Daniel, né? Esse líder virá ali daquele antigo Império Romano, né? Que é o 9:27 lá, o príncipe que há de vir, né? E ele fará alianças, né? Com alguns governos e imporá a sua forma de política, de governo, onde a maioria não, todos os que não se submeterem irão morrer. Mas graças a Deus, creio eu, que sou um pré-tribulacionista, de que nós iremos para a glória, antes disso, habitar com o nosso Senhor, pois esse é o nosso propósito. Para isso entregamos a vida para Jesus. Não entregamos a vida para Jesus para ter uma vida melhor, um emprego melhor, um carro melhor, uma casa melhor. Não, nós entregamos a vida para Jesus, para que nós pudéssemos ser fartos de gozo, de paz, de justiça e de vida eterna. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.